Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você está aqui nos assistindo. Hoje nós vamos tratar dos crimes contra a dignidade sexual. Pois bem, a primeira grande mudança advinda com a Lei 12.015 de 2009 foi referente ao título. O título antes era chamado de crimes contra os costumes e passa a ser, com a nova lei, chamado de crime contra a dignidade sexual. Antes se protegia o quê? A forma como o indivíduo se portava sexualmente perante a sociedade. E hoje se protege principalmente a liberdade sexual, a dignidade da pessoa humana no aspecto sexual, né? Então, antes nós tínhamos o quê? Dois tipos penais importantíssimos que nós vamos tratar nesse nosso encontro de hoje. Nós tínhamos o estupro e nós tínhamos o atentado violento ao pudor. O estupro no 213 e o atentado violento ao pudor no artigo 214. Ambos previam uma pena no seu preceito secundário de reclusão de 6 a 10 anos. Qual a diferença? Qual era a diferença, na verdade, entre estupro e atentado violento ao pudor? O estupro era um crime próprio. Bruno, o que é crime próprio? O crime próprio é aquele que exige uma qualidade, uma característica especial do agente. Por que o estupro era crime próprio? Bem, dizia lá no artigo 213, constranger mulher à conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça. Então, necessariamente, o sujeito ativo, o agente, tinha que ser homem. E o sujeito passivo? Mulher. Porque conjunção carnal é cópula vagínica, pênis intravas. Já o atentado violento ao pudor era um crime comum, porque o sujeito ativo poderia ser qualquer pessoa. Dizia o tipo penal: constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Então, sujeito ativo e passivo poderiam ser qualquer pessoa. Ato libidinoso diverso da conjunção carnal, eu posso dar como exemplo o sexo oral. Se fosse forçado, mediante violência ou grave ameaça, o agente responderia por atentado violento ao pudor. Hoje, o que ocorre? Houve uma continuidade normativa típica. Aquela conduta prevista no artigo 214, com o advento da Lei 12.015 de 2009, passa a ser considerado também estupro. Então, estupro hoje não é mais crime próprio, é crime comum, porque ele diz que é constranger alguém, o legislador, mediante violência ou grave ameaça, a prática de conjunção carnal ou a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Vou dar como exemplo a seguinte situação. Imagine, no ano de 2007, que uma mulher colocasse uma arma na minha cabeça e exigisse que eu praticasse com ela conjunção carnal. Se eu conseguisse praticar esse ato com a arma na cabeça, essa jovem responderia por qual crime? Observe, ela coloca a arma na minha cabeça e exige que eu pratique com ela conjunção carnal. Por qual crime esta jovem responderia? Estupro? Não, nós vimos que o sujeito ativo do crime de estupro tinha que ser necessariamente homem. Então ela responderia por atentado violento ao pudor. Também não. Porque no atentado violento ao pudor, o agente visa o quê? A prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal. No máximo, essa pessoa responderia pelo crime de constrangimento ilegal previsto no artigo
146 do Código Penal. Mas nos dias atuais, se essa conduta ela fosse praticada, pois o estupro hoje trata tanto de conjunção carnal como da prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, esta jovem responderia sim pelo delito do artigo 213, pelo crime de estupro. Então observem, uma mesma conduta antes de 2009 era punida de forma mais branda, após 2009 passa a ser considerado estupro. Então nós tivemos o quê? Uma novatio legis impeius. Ok? A ação penal. A ação penal, quando a vítima ela fosse maior de 18 anos, era de natureza privada, ou seja, dependeria de queixa-crime da vítima. Hoje, ela sendo maior de 18 anos, a ação penal ela é pública, condicionada à representação. Pública, condicionada à representação. Lembrando que a representação possui como natureza jurídica condição de procedibilidade. Ou seja, o Ministério Público só age após ser provocado. Sem a representação, o Ministério Público ele fica de mãos atadas. Entretanto, se a vítima ela for menor de 18 anos, hoje a ação penal ela passa a ser pública incondicionada, independe de qualquer tipo de provocação da vítima. Ok? Então existem algumas situações também que qualificam o crime de estupro. Exemplo, se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, ou se a vítima ela é menor de 18 anos e maior de 14. Se da conduta resulta morte, então essas situações qualificam o crime de estupro. Lembrando que qualificadora de crime nos traz o quê? No preceito secundário, novos parâmetros mínimo e máximo de pena. A qualificadora, no momento da dosimetria da pena, deve ser observada pelo magistrado antes de qualquer outra situação. Lembrando que nós aqui adotamos, em relação à dosimetria, a aplicação da pena, o sistema trifásico, que será objeto de análise de estudo em outro momento. Então o juiz ele deve, no primeiro momento, observar se o crime é simples ou se o crime ele é qualificado. Ok? Nós temos ainda outros tipos penais a analisarmos dentro do tópico crimes contra a dignidade sexual, mas vamos deixar esse para um outro momento. Ok, gente? Grande abraço. Se gostou, se inscreve no canal. Se gostou, dá um like, compartilha e vamos ajudar a transmitir conhecimento. Um grande abraço. Fique com Deus.